Oi pessoal, na parte 1 desse vídeo eu falei sobre o Sistema S e sobre o limite de 20 salários mínimos para essa contribuição, que deveria ser respeitado pelo fisco. Hoje, diferentemente disso, o fisco cobra essas contribuições parafiscais que chamam, sobre o Sistema S, sobre o total da folha de salário das empresas, que dá uma diferença muito grande, e eu vou mostrar isso hoje, em relação ao limite de 20 salários mínimos. Se você não assistiu o vídeo da parte 1, clica aqui embaixo, assiste esse vídeo, porque ele é muito importante para ajudar vocês a entenderem o que eu vou falar hoje. Então, se você não assistiu, confira lá. E no vídeo de hoje, como eu disse, a gente vai conversar sobre a dimensão, sobre o impacto econômico dessa tese, o que ela gera de economia, de vantagem para as empresas, e também como é que anda aí o caminho jurisprudencial desse tema, como é que os juízes, os tribunais estão discutindo aí sobre essa situação. Vamos lá. Bom, pessoal, como é que anda então a situação em relação à justiça, o que a justiça tem defendido sobre esse tema? Porque sim, para ganhar o direito de pagar as contribuições parafiscais, o sistema é somente sobre 20 salários mínimos, tem que recorrer à justiça, ao judiciário. Há muito tempo já que as empresas buscam isso na justiça, como eu expliquei no vídeo anterior, inclusive, e o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou 2 vezes de forma positiva sobre o caso, em 2008 e depois em 2020. Fora isso, há milhares de decisões Brasil afora, nas justiças federais de primeiro grau e também nos TRFs, nos Tribunais Regionais Federais. O que acontece? Alguns juízes decidiam a favor das empresas, alguns outros não. Aconteceu, era uma minoria que dizia que o limite não era só 20 salários, interpretava a lei a favor do fisco, mas sempre uma minoria, mas a questão é que existia divergência nessas decisões, inclusive em segundo grau nos tribunais regionais federais. Então, o STJ, que já tinha se manifestado 2 vezes sobre esse assunto, abraçou a causa e levou para fazer uma decisão única que vai servir para todos no Brasil, para todas as empresas. Então hoje, esse é o cenário, pessoal. Quem entra com um processo hoje, uma empresa que vai buscar o seu direito, o juiz vai receber em primeiro grau, vai analisar os requisitos e vai suspender esse processo e deixar ele paralisado até que o STJ dê o julgamento final. Esse caso no STJ está sob os cuidados da ministra Regina Helena Costa, que é a relatora do caso, e a parte boa, pessoal, é que ela é uma excelente tributarista, diferente do que a gente tem no STF, que não tem ninguém ali especialista em direito tributário. No STJ temos Regina Helena Costa, tributarista de mão cheia aí, então esse caso está em boas mãos. Vai depender, claro, dos outros ministros, mas o cenário ele vem se desenhando positivo, haja vista que o STJ já decidiu antes a favor das empresas, e agora vai ter uma posição final do STJ sobre esse caso. Então, pessoal, o importante hoje é que as empresas entrem com um processo para garantir 2 coisas. Uma é evitar a prescrição, porque se a empresa entra com um processo hoje, ela vai conseguir retroagir 5 anos para trás. E também porque geralmente, aconteceu isso no STF recentemente, no julgamento do século, existe uma possibilidade aí de acontecer a modulação. O que é a modulação? É restringir esse período para empresas que não entraram com o processo e entraram depois do julgamento final. Então, se digamos que o STJ define, faça esse julgamento ano que vem, 2023, e aí todas as empresas que não tinham o processo começam a entrar na justiça, a chance de elas obterem esse direito só de 2023 para frente é muito grande. Diferente de uma empresa que entrar com o processo hoje, vai garantir 5 anos e até o ano posterior, que vai somar enquanto estiver acontecendo aí essa cobrança indevida. E só para finalizar essa questão da jurisprudência, eu quero deixar aqui para vocês a fala da ministra Regina Helena Costa sobre esse tema. Haja vista a relevância da matéria e a repercussão direta na vida de inumeráveis empresas contribuintes, revela-se necessário uniformizar o entendimento jurisprudencial em torno da legislação federal correlata, destacou a ministra. Então, pelas palavras da ministra, já dá para ver que é um caso bem importante
e torçamos aí. Tenho certeza que ela vai ficar do lado das empresas, né, pela postura, não certeza, né, pessoal, mas é uma tendência, conhecendo a ministra. Tomara que os demais ministros também fiquem aí com a gente para que a gente, nós, empresas, né, advogados da área tributária, tenhamos sucesso nesse caso. Bom, gente, agora como prometido, vamos analisar a dimensão econômica desse caso. Vou projetar aí na tela para vocês uma planilha que eu utilizo para fazer os meus cálculos. Inclusive vocês já vão aprender, e se quiserem podem fazer uma para vocês, né, advogados que estejam vendo esse vídeo, que queiram atuar com essa tese. Você empresário que queira ter uma noção aí de quanto você tem a recuperar, você contador que quer conversar com seu cliente. Então, vou mostrar para vocês qual é o impacto disso, a importância de as empresas não negligenciarem esse assunto hoje, tá? Principalmente aquelas que têm uma folha de pagamento, uma folha de salário cada vez maior. Então, pessoal, estou aqui com a minha planilha, tá? Criei aqui um nome fictício para uma empresa, chamei ela de Alfa Arroba Indústria de Imóveis Limitada. Então, é uma planilha do cálculo, né, desse indébito relativo a essas contribuições parafiscais a terceiros, também chamados de Sistema S. E aí, com isso, a gente consegue calcular aqui qual é o valor que as empresas têm a recuperar nos últimos 5 anos. Né? Vejam que eu coloquei 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. Já estamos com um pedaço aí de 2022 que também entraria, né? Mas vamos focar nesses 5 anos para a gente conseguir calcular. Então, qual é a primeira informação que eu preciso aqui? Qual é a média anual da folha salarial, né, da minha empresa? Então, eu coloquei que essa empresa ela tem uma média anual, tá, de folha de salários. Em 2017 de 1.170.000, depois foi aumentando aqui. Em 2021 ela estava com quase 3 milhões o tamanho da folha dela, né? Então olha só, vou clicar aqui dentro. Vejam que é o valor da folha vezes 12 por ano, o valor que ela tem de folha todos os meses, né, ao longo de um ano. Então isso chega numa média aí de quase 1 milhão, um pouco mais de 1 milhão, né, em 2017, quase 3 milhões em 2021. E assim a gente tem a média anual da folha salarial. Depois, utilizando essa média, pessoal, a gente faz um cálculo aí sobre o total devido, né, a terceiros, total devido ao Sistema S, que gira em torno de 5,8%, tá, sobre a folha de pagamentos hoje, né, sendo cobrada da maneira indevida. Então a gente aplica aqui 5,8% sobre essa média salarial, né, considerando inclusive aqui é uma média que eu fiz, mas pode ser o valor exato da folha salarial por ano, né? A empresa ela vai levantar isso ponto a ponto, né? Valor a valor certinho para trazer exatamente qual foi o valor anual, mensal da folha de salários dela. Aqui é uma média para ilustração. Mas aplicando então 5,8% sobre a média da folha, em 2017 essa empresa pagou 67 mil reais aí a terceiros, em 2018 91 mil, 2021 pagou 160 mil, tá? E qual é a base de cálculo correta, pessoal? A base de cálculo correta é 20 salários mínimos, é isso que a gente está buscando na justiça para essas empresas, né? Então em 2017, fazendo a conta de 20 salários mínimos, eles davam 18 mil. Então a gente faz isso vezes 13, considerando também o 13º salário, tá? E a gente chega aí a uma base de cálculo de 243 mil. Então não é para aplicar o 5,8% sobre o total da folha, como está aqui. É sobre 20 salários mínimos. Essa é a tese que a gente defende, né? Então, a base de cálculo correta em 2017 dá 243 mil, ela vai crescendo, né? Chega a quase 300 mil em 2021. Aqui a gente faz o cálculo de 5,8% sobre a base de cálculo correta, né? Então, ao invés de dar 67 mil, o valor devido é 14 mil. Né? Aqui no o maior de todos eles é 16.588. Então, essa diferença do total devido sobre a folha, sobre o total devido com a base de limitação legal de 20 salários mínimos, é o indébito que a gente vai ter. Então, essa empresa pagou em 2017 53 mil a mais, 89 mil em 2019, por exemplo, né? Chegando a 143 mil em 2021. A soma disso tudo dá 487 mil, quase meio milhão aí, né, gente? Que essa empresa vai ter a recuperar com esse trabalho, né? Então ela tem que fazer esse cálculo, fazer o seu processo, contratar um advogado tributarista, né, que entenda do assunto para tocar esse processo adiante, para fazer esse cálculo corretamente, analisando todas as folhas, né, não falhando aí no valor levantado e buscar isso na justiça. Por tudo que eu demonstrei para vocês, uma tese importantíssima, né, com uma chance muito grande aí, né, de possibilidade de vitória para os contribuintes, não dá para negligenciar isso, tá bom? Muito obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo, não deixem de compartilhar, né, com quem possa interessar. Um abraço e até o próximo vídeo.